O primeiro Pantera Negra é um filme muito importante para mim, que me ajudou no meu processo de me entender quanto uma pessoa negra. Além do fato de ser essa preciosidade única até hoje em dia no MCU, por conta da força das temáticas que ele possui. 4 anos depois, a gente chega na continuação Wakanda Forever, tendo que lidar com a perda do Chadwick Boseman, que faleceu em 2020 por conta de um câncer. O resultado acaba sendo um filme que, ao meu ver, por mais que não alcance o mesmo nível de apuro do primeiro, ainda assim entrega um épico sobre legado e luto. A trama se inicia com a perda do rei T'Challa, trazendo dor e sofrimento para sua mãe e sua irmã e fazendo com que Wakanda perca seu protetor Pantera Negra. Tempos depois, o mundo está de olho em Wakanda e no Vibranium, o que atrai uma tensão com o Namor, que é o rei de Talocan, que é um reino submerso escondido. No podcast oficial dessa continuação, o diretor e roteirista Ryan Coogler comentou sobre o fato dele ter terminado de escrever o roteiro desse segundo filme poucas semanas antes do falecimento do Chadwick, o que fez com que ele tivesse que retrabalhar todo esse roteiro. E tem uma fala dele dentro desse podcast que é bem sintomática, que ele menciona sobre o fato da vida ser uma dádiva e uma maldição, e que heróis, homens grandes, morrem. E isso é colocado no cerne dessa continuação. Wakanda Forever é um filme sobre a morte, sobre o luto, sobre a perda. A vida real vaza para dentro do MCU, para dentro dessa história, e a sua abertura já é uma porrada. Ao colocar a gente numa situação muito desconfortável, isso serve até também para trazer esse filme para uma outra perspectiva, no sentido de colocar essa personagem, que até então ela funcionava muito como um alívio cômico, no centro de uma história dramática. A forma como somos jogados dentro dessa situação me lembrou muito o início de Guerra Infinita, só que com uma potência muito maior. E a sequência de todo o funeral do T'Challa é um misto de tristeza com felicidade dentro da narrativa, de melancolia com celebração, com a dança, a música, os figurinos, a câmera lenta. Há uma potência que vai além do MCU. E é um início muito triste, que também funciona como o início de um processo que vai ser desenvolvido durante todo o filme. Rapidinho, você tá curtindo o vídeo? Deixa o like, isso me ajuda muito, faz o vídeo chegar a mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, é só assinar. Wakanda Forever, ao meu ver, tem duas frentes narrativas. Uma delas relacionadas ao luto pela perda do T'Challa e a outra a luta contra o Namor. Infelizmente, eu sinto que só uma delas é plenamente bem realizada, enquanto que a outra nunca alcança o potencial que poderia ser esperado, por mais que elas estejam interligadas através da jornada da Shuri. Em relação ao Namor, há uma questão de tensão política que é colocada dentro dessa narrativa, que eu sinto que é o ponto que não é muito bem explorado, porque isso é apresentado inicialmente dessa tensão do mundo em relação a Wakanda, que quer explorar os recursos de Wakanda, só que a Ramonda surge como essa mulher que está mostrando, relembrando o mundo, que o Wakanda tem o seu próprio poder, tem o seu poderio e que não vai ser explorado, o que traz toda uma questão de colonialismo, de povos escravizados da América, que eu acho que seria muito mais interessante se fosse muito melhor explorado, até porque isso puxa toda uma questão envolvendo a própria origem do Namor, que eu sinto que o filme, na forma como ele apresenta todos esses pontos, é muito expositivo através de tipo, olha, a gente está contando essa história, agora nesse pequeno segmento a gente vai dar uma pausa, dar um flashback para ser expositivo, para você entender mais sobre o povo Talocan, para depois a gente voltar para continuar contando essa história. E há algo interessante ali de, olha como Wakanda e Talocan são povos irmãos, são semelhantes, funcionam quase como um espelho um do outro, da forma como eles decidem se ocultar do mundo para se proteger. Só que eu sinto que no primeiro Pantera Negra a gente via muito de Wakanda, a gente sentia que havia um ecossistema ali de fato, que havia uma sociedade, que havia um senso de comunidade de pessoas, que eu sinto que dentro do Pantera Negra 2 não fica muito evidente em relação a Talocan, porque eles querem fazer esses paralelos, mas eu sinto que a gente passa pouco tempo naquela cidade submersa, a gente não tem esse senso de comunidade. No máximo, tem 3 personagens, que é o próprio Namor e os 2 generais lá dele que também lutam. Mas no final, eu não sei quem são aquelas outras pessoas ou como que funciona aquela sociedade.
O que eu acho que acaba sendo ainda mais triste, porque eu entendo que eles tentaram fazer com o Namor algo parecido do que é feito com o Killmonger. Só que o Killmonger, eu sinto que ele tem muito mais estofo para você entender aquele personagem, por mais que você não concorde. Por isso que ele acaba se tornando um antagonista tão interessante para o primeiro Pantera Negra. Enquanto que o Namor, nesse segundo, não alcança esse mesmo potencial. E não é nem por culpa do Tenoch Huerta, que eu acho que ele tá muito bem, ele consegue trabalhar essas nuances desse personagem, que vai de alguém que é extremamente ameaçador para alguém que é extremamente carinhoso e que você vê que se importa ali com as pessoas pelas quais vivem por ele, que o tratam como um deus. Isso tudo é muito bacana, só que eu acho que falta todo o resto para dar essa bagagem, para dar essa base para esse personagem, para você conseguir compreender muito melhor toda a questão que envolve o que ele quer fazer nesse filme. O que nos leva à segunda temática do filme, que para mim é melhor trabalhada, que é justamente lidar com a perda do T'Challa, através das figuras principalmente da Ramonda e da Shuri, que eram a família dele, né? E a presença do personagem, por consequência do Chadwick, é sentida durante toda a duração do filme. E eu sinto que até cria-se um paralelo narrativo com o primeiro filme, que lá era muito a questão do T'Challa com o pai T'Chaka, enquanto que aqui no segundo é a relação da Shuri com a mãe dela. A Angela Bassett, como a Rainha Ramonda, traz uma atuação muito mais presente do que no primeiro filme e muito mais dramática mesmo, porque ela é uma personagem que já perdeu o marido, agora perde o filho e de alguma forma ela precisa seguir em frente e liderar Wakanda enquanto lida com tudo isso. E ela volta-se para o místico, ela volta-se para os antepassados para conseguir lidar com a sua dor. Ao passo que a Shuri, como ela sempre foi uma personagem muito ligada à ciência, à tecnologia, ela volta-se justamente para esse ponto para não lidar com tudo aquilo que ela está sentindo e não lidar com a perda do irmão, que era alguém muito importante para ela. E como é um filme que vai lidar muito sobre essa questão do luto, a gente vê que não existe exatamente uma conexão entre essa figura de mãe e essa figura de filha, justamente nesse ponto de lidar com a perda, que vai ser levado durante o filme quase como um processo de amadurecimento da Shuri, onde todos os personagens que estão ao entorno dela estão tentando ajudá-la nesse processo de lidar com seus sentimentos. A gente tem a figura da mãe, inclusive trazendo isso, esse Wakanda Forever é um filme muito feminino, ele é muito carregado por figuras femininas. Tem as duas, tem a Okoye, que também surge nesse lugar para tentar ajudar a Shuri, só que ela acaba tendo uma jornada num determinado ponto que é muito triste também, é muito dolorosa, quando ela falha em certas questões. A própria Nakia, ela surge dentro do filme também, ela passa a ter um peso importante. As únicas figuras masculinas presentes é a do Namor, do M'Baku, que eu amo o Winston Duke, e aqui ele surge quase como um lembrete do peso da nobreza que o T'Challa teve e exerceu nele, que traz umas sequências muito legais. Mas o que eu acho que acaba sendo interessante justamente desse filme ser carregado por mulheres é que do primeiro filme elas já estavam muito presentes. E a gente vê que o T'Challa também era alguém tão nobre e tão incrível por conta de todo mundo que estava ao redor dele, que eram personagens femininas. E aqui nesse segundo filme, a gente tira a figura desse rei homem, e aí a gente tem que colocar essas mulheres liderando toda essa situação e também lidando com a perda de alguém que era muito importante para elas. E aí eu sinto que o filme fica preso ele tem essas temáticas que são talvez mais intimistas, principalmente ao lidar com o luto, ao mesmo tempo que ele tem toda essa questão grandiosa de ser um blockbuster. E aí o que ele entrega é um épico de proporções grandes. Ele é maior que o primeiro filme, ele é mais longo que o primeiro filme, ele tem 2 horas e 40. E eu sinto que talvez se ele se focasse única e exclusivamente nesse processo de lidar com a dor, com o luto, seria uma obra muito mais interessante, mas ainda assim, no processo, ele tem que entregar esse blockbuster. E eu acho que ele consegue, tem boas sequências de ação, a maior, a principal, fica guardada pelo clímax mesmo. Eu sinto que não tem nada nível na sequência que a gente tem de perseguição do primeiro filme, que eu acho incrível, não tem nada nesse nível. Mas eu sinto que o Ryan Coogler, ele entendeu o que não funcionou no primeiro em termos de CGI, e o CGI nesse segundo, ele tá muito bom. Só que eu sinto que, como um todo, as sequências de ação não são tão marcantes quanto no primeiro filme.
Wakanda Forever, no fim, não alcança, ao meu ver, o mesmo apuro que tornou o primeiro algo tão mágico, algo tão marcante na cultura pop. E eu acho que até seria muito impossível disso acontecer mesmo. Mas o que ele entrega no processo é um ótimo filme que emociona e funciona, serve como uma válvula de cura para uma perda que vai ser sentida para sempre, tanto dentro do MCU quanto fora dele. E é até curioso chegar aqui no final e fazer essa constatação que a fase 4 da Marvel abriu com WandaVision, que é uma obra que lida sobre perda e luto, e meio que encerra no cinema também com uma obra lidando sobre perda e luto. E é isso, pessoas. Quando vocês assistirem Pantera Negra, Wakanda Forever, Wakanda para sempre, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do filme, se vocês gostaram ou não. Vamos conversar, vamos debater. Assina o canal aqui para fazer parte da comunidade do Bilheterama e a gente se vê na próxima.